Conexão profissional com a parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife, com a sócia da Agilis RH, Georgina Santos. Georgina, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da CBN. Georgina, o tema hoje é o seguinte: o desafio das jovens mães no mercado de trabalho. Que desafios são esses, Georgina, que as jovens mães enfrentam nesse mercado de trabalho hoje, hein? Bom, Mário, o principal desafio que essas mães enfrentam vai ter que conciliar o trabalho, o estudo e a criação do filho ou dos filhos. São situações bem complicadas, exaustivas, não só para a mãe, como também para o pai. Começando uma carreira de trabalho, muitos jovens com 20, 22 anos, ainda na universidade, já estão no primeiro ou no segundo filho. A gente entende que para dar conta do trabalho, do estudo e dessa realidade que é complexa, que é educar filho, que a gente nunca desliga, associando isso a uma questão financeira, não é fácil, porque no início de carreira, geralmente é nossas demandas financeiras, né? A remuneração é remuneração inicial, é um salário que nunca é suficiente para chegar no final do mês. Então, não só a responsabilidade, o tempo que tem que se dedicar a essas três questões, mas ainda a questão financeira. E eu falo isso, Mário, com muita tranquilidade, porque eu fui mãe quando eu tinha 20 anos e eu estava no 4º período da universidade. E para mim não foi fácil ter que conciliar tudo isso. Felizmente eu consegui terminar a faculdade, mas é de fato um desafio. Olha aí, experiência própria, né? E que recomendações, que recomendações você daria para jovens mães darem conta da família, do trabalho e também do estudo, hein? Bom, tem coisas que ajudam bastante, como, por exemplo, contar com os familiares, ou seja, com os avós, principalmente com as avós. Isso, na criação dos filhos, às vezes, se você tem uma condição financeira que consiga ter uma babá, uma pessoa que lhe ajude, mesmo assim, o suporte da família é essencial, principalmente quando as crianças adoecem, porque crianças até 4 ou 5 anos, com frequência, tem febre, fica gripada. Então, se a gente pode contar com o suporte da família, isso ajuda muito. Um outro ponto que facilita é quando a gente consegue conciliar essas três coisas: morar perto da família, morar perto da faculdade e morar perto do trabalho, ou da faculdade ou da instituição de ensino. Então, isso facilita muito, mas é muito difícil você conseguir tudo isso. Então, se tiver que optar, escolha por morar perto da família. No meu caso, vou falar um pouco mais da minha experiência. Eu trabalhava já no Espinheiro, já estava aqui na Agilis e na TGI, e eu já era estagiária aqui, e pude contar na minha segunda filha, né? Quando eu era estagiária aqui na TGI, na minha segunda filha, e eu resolvi morar junto dos meus pais em Piedade. Então, era longe o deslocamento, mas eu preferia estar próximo deles, porque eles me davam suporte durante o dia com a educação das minhas filhas. Bom, e para quem não consegue conciliar o trabalho e o estudo, na sua opinião, qual deve ser a escolha dessa pessoa? Ai, Mário, essa é uma escolha muito difícil e depende de cada caso. A experiência mostra que largar os estudos, quando a gente conversa com as pessoas que passaram por essa situação, largar o estudo é a pior situação. Embora a gente saiba que muitas vezes isso acontece também por questões financeiras. Não é só por uma questão de administração do tempo. Muitas vezes as mulheres precisam, as jovens mães precisam trancar a faculdade, parar um pouco, interromper os estudos por 2 anos para conseguir cuidar dos filhos, principalmente quando eles são muito pequenininhos. Agora, o problema é que quando elas param, poucas conseguem retornar. Por isso que eu recomendo, se a questão não for financeira, se a questão for tempo, tenta administrar, tenta ver que condições você precisa para conciliar as três coisas. Porque abrir mão da família você não pode. E às vezes abrir mão do trabalho, infelizmente, para algumas pessoas é quase que impossível. Mas será que não pode fazer a faculdade de uma forma mais lenta, mas não parar completamente? Então, e se financeiramente, se a condição financeira permitir, eu ainda vejo que é melhor você parar o trabalho do que parar a universidade. E depois retoma o trabalho, entra novamente no mercado de trabalho, se for possível do ponto de vista financeiro.
Ok. Georgina Santos, muito obrigado então pelas suas dicas de hoje. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Um bom dia. Acompanhamos o Conexão Profissional com a sócia da Agilis RH, Georgina Santos, e as sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail conexãoprofissional@agilis.com.br. Se você é daqueles ouvintes que acompanham sempre os temas tratados aqui no quadro, acompanhe também o blog conexãoprofissional.com.br.